Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez nosso encontro, nossa conversa, né? E a conversa de hoje vai ser sobre nacionalismo, revoluções e novas nações europeias. Claro que a gente vai dividir isso em três momentos, né? Nós vamos falar nesse primeiro encontro, nessa nossa primeira conversa, na primeira parte dessa conversa, sobre as revoluções ocorridas na Europa, né, na década de 1820, abordando aí a Revolução na Espanha, na Grécia, né, depois na década de 1830, abordando aí uma nova Revolução Francesa, e culminando com 1848, né, que também tem seu ponto de partida na França e culmina com o avanço desse processo revolucionário pelo continente europeu, que ficaria conhecido como Primavera dos Povos. Então, nesse sentido, o que a gente pode começar a pensar? Primeiro, retomam a importância do conceito de revolução. O que vem a ser revolução? Revolução, tecnicamente, conceitualmente falando, é um processo que leva a uma ruptura, um movimento que promove uma transformação profunda das estruturas sociais, políticas e econômicas de uma determinada sociedade. Então nós tivemos as revoluções inglesas, nós tivemos embora o conceito seja utilizado, não necessariamente tenha ocorrido na Inglaterra algo que nós possamos chamar de uma revolução, da maneira como nós conhecemos. Nós tivemos aí uma revolução industrial, aí sim, porque você vai mudar a maneira de se pensar economicamente, vai contribuir aí a questão relacionada à consolidação do modo capitalista de produção, o capitalismo. Nós teremos a Revolução Americana, que é resultado de um processo de independência, então você tem sim uma mudança considerável das estruturas sociais nos Estados Unidos, e a Revolução Francesa, que, vamos dizer, seria assim, o exemplo maior do que foi uma revolução, porque afinal de contas você tem uma modificação política, social, diria econômica e cultural daquela sociedade. Nesse sentido, o que a gente vai entender? Nós temos uma situação bastante interessante quando se trata de revoluções, de revolução no continente europeu, na Europa. Por quê? O contexto, desse caso, dessas revoluções, de 1820 até 1848, ou seja, um intervalo aproximadamente aí para ser exato, 28 anos, ela se dá no momento imediatamente posterior ao fim das guerras napoleônicas. Napoleão perde em definitivo em 1815, há uma tentativa de restauração das monarquias absolutistas na Europa. Um primeiro movimento é o Congresso de Viena, depois um segundo momento ainda mais radical, digamos, é a implementação da Santa Aliança, que tem objetivos bem claros, de restauração monárquica, dos modos absolutistas, restaurar o controle metropolitano das metrópoles sobre suas colônias. Nesse contexto, isso tem muito a ver com a Espanha, que naquele momento está assistindo um processo de independência das suas colônias no continente americano. Temos também uma mudança bastante significativa, que é o avanço cada vez maior da burguesia nos países europeus, certo? Paralelo a isso, já que estamos falando da década de 1820, nós temos, além das independências da América Espanhola, temos na sequência a chamada Revolução Liberal do Porto, de 1820, e depois a própria independência do Brasil. Mas o que nos interessa aqui especificamente vai ser Europa. Então, o que vai acontecer? Como é que nós vamos trabalhar isso? Primeiro, nós vamos pegar os casos. Na década de 1820, nós temos dois movimentos, nós temos dois acontecimentos que são bem significativos nesse sentido. Primeiro, uma revolução liberal na Espanha, que vai colocar em xeque o governo de Fernando VII. Fernando VII ele assume o trono após a restauração monárquica em 1815. Então ele vai governar a Espanha dentro, apesar das promessas de
obedecer à Constituição de 1812, né, ou seja, uma Constituição que foi colocada, posta durante a ocupação francesa, aquele país, né? Então o Fernando VII ele se comprometeu a obedecer à Constituição. O problema é que se comprometer a não significa fazer aquilo, né? E o Fernando VII, obviamente, ele simplesmente não obedeceu à Constituição, começou a governar de maneira absolutista, né? Vários setores da sociedade espanhola já haviam, esses setores já tinham absorvido ideias liberais e obviamente vai haver um choque, né, entre a figura do Fernando VII e esses burgueses, né, essa burguesia que vem crescendo dentro do território espanhol. O que vai acontecer com ele, né, é muito interessante nesse sentido. Por quê? Porque à medida que o Fernando VII, né, opta por adotar um modelo absolutista de governo, o Império Espanhol no continente americano está se fragmentando. Então isso vai ser interessante. Por quê? Porque vai reforçar, né, uma convicção liberal dentro da Espanha, ou seja, na metrópole, né, ao ponto de que o rei espanhol, ele, diante das agitações políticas, né, diante das notícias vindas do continente americano, ele vai tentar consolidar esse poder. E para esse efeito, qual é a decisão por ele tomada? Enviar as suas tropas, né, para que reprimissem os movimentos liberais dentro da Espanha. Só que ele não contava com uma mudança muito interessante. Por quê? Porque essas tropas, né, cansadas não apenas dos embates contra as forças napoleônicas, também não estavam mais dispostas ou foram inspiradas por esses ideais liberais e automaticamente aderiram ao movimento liberal. O resultado, né, é que o Fernando VII ele foi, digamos, obrigado a abdicar, né, ao trono, justamente para quê? Para poder para que a Espanha não entrasse num colapso político, né? Então vai ser o primeiro movimento dentro do continente europeu, né, lógico, assim, pós-guerras napoleônicas, em que as ideias liberais foram, digamos, vitoriosas. Tá? O segundo episódio vai ser na Grécia. Engraçado, né? Porque quando a gente estuda a Grécia lá na Antiguidade Clássica, né, fala dos filósofos, da organização social, política, cultural dos gregos, fala da democracia ateniense, depois tem um longo, né, um espaço imenso para depois falar de Grécia. A Grécia, ela passou a fazer parte do Império Turco-Otomano quando esses, né, ampliaram seu domínio no continente europeu no final da Idade Média. Certo? Então aquilo que vocês vão lembrar do fim do Império Romano do Oriente, ou seja, a queda de Constantinopla, né, consolida o domínio turco-otomano na região. Acontece que o domínio turco-otomano, ele se dá num contexto não, mas ele se dá num momento em que as forças, né, europeias, quando eu falo forças europeias, não estou falando forças militares, estou falando forças no campo das ideias. Essas forças, né, aí vai ser um embate cultural muito forte, né, cultural religioso. De um lado, os turco-otomanos, religião muçulmana, do outro, os europeus, religião cristã. Né? Então, esse embate entre cristianismo e islamismo vai ter a Grécia como um dos seus principais palcos. Né? E o interessante é que a revolução na Grécia ela se dá como um movimento político voltado a alcançar a independência em relação ao Império Otomano. Essa movimentação ela vai atrair a atenção de muitos intelectuais europeus. Né? Por quê? Porque eles guardavam, como nós guardamos, as referências daquela Grécia clássica, ou seja, o berço da cultura ocidental, o berço do pensamento político ocidental. Né? Então, não era apenas se livrar do domínio turco-otomano, mas também resgatar
o berço da civilização ocidental, né? Tirar das mãos desse domínio islâmico, né, aquilo que foi, né, considerado assim o berço dessa civilização ocidental. Então o movimento é muito interessante por conta disso. Mas o que acontece? A situação na Grécia, ela revela uma situação, digamos, não é complexa, tá? No sentido de você ter várias situações possíveis. Mas ela vai para os limites, né, em termos de apoio político, que o Ocidente daria àquele movimento. Nós temos que lembrar, estamos falando da década de 1820, né? Todos os países, nesse momento, todos os países europeus são monarquias. Lembrem-se disso, né? A França já havia também restaurado a monarquia após Napoleão. E aí, o que ocorre? Muita gente, muitos desses governos europeus, eles inicialmente não deram apoio aos gregos, embora simpatizassem com o movimento. Mas, Luiz, espera aí, como é que pode simpatizar com o movimento e não dar apoio a esse movimento? Acontece que essas monarquias europeias, elas estavam num embate com as suas próprias forças liberais. Então, o que isso significa? Que se essas monarquias dessem apoio ao movimento político grego, poderia, dentro dos diferentes fantasmas que nós tínhamos naquele momento, né, poderia ser que, e aí a gente tem que pensar isso, que a Grécia viesse a se tornar uma república quando alcançasse a sua independência em relação ao Império Turco-Otomano. Ocorre, né, que com o passar do tempo e também com a questão das lutas e as necessidades, o que vai acontecer? As monarquias decidem, até para ampliar os seus domínios, né, para tentar expulsar de vez os islâmicos, os turco-otomanos, do continente europeu, aí sim eles dão apoio ao movimento grego e a Grécia alcança sua independência em 1822. Né? É interessante porque a Grécia ela acaba não adotando um modelo republicano de governo. Então aquele fantasma que existia, né, por conta das próprias experiências resultantes da Revolução Francesa, acabou não se concretizando. O terceiro episódio, né, já é na França, na década de 1830. A França também vai passar por um processo de transformação, né, de restauração monárquica. Um irmão de Luís XVI, aquele rei que foi decapitado durante a Revolução Francesa pelos jacobinos, o irmão dele, Luís XVIII, assume o trono francês, quando da restauração monárquica na França. O Luís XVIII, ele vai governar sob os auspícios, né, de um modelo absolutista, e essa situação, ela, como é que se diz, cria um ambiente político desfavorável para a continuidade do seu governo. Isso não quer dizer que ele vá abdicar durante a turbulência política, né, ocorrida na França naquele momento. Mas o interessante é o quê? É perceber que as medidas adotadas por Luís XVIII, medidas consideradas extremamente impopulares, né, pelos seus opositores, elas vão servir exatamente para alimentar esses movimentos de oposição. Só que aí nós temos um acontecimento, digamos, inesperado. O Luís XVIII, em 1824, ele vem a falecer. Né? Então, a morte de Luís XVIII poderia pressupor, num primeiro momento, uma situação em que levaria a uma transformação da França. Uma transformação em termos políticos, ou seja, o país deixaria de ser uma monarquia absolutista e adotaria um modelo de monarquia constitucional. Tá? E aí vocês têm que lembrar que o modelo de monarquia constitucional, parlamentarista, é o modelo inglês, em que você tem o chefe de Estado, né, que é o rei ou a rainha, e o chefe de governo, que é um primeiro-ministro. Certo? Trabalha-se, obviamente, com a independência e a interdependência dos três poderes, mas e aí seria esse o modelo ideal. Ocorre que o sucessor de Luís XVIII, o seu irmão Carlos X, assume o trono em 1824.
E ao invés de promover reformas, Carlos X, muito pelo contrário, ele vai aprofundar o absolutismo. E é nesse momento que grupos políticos, né, os mais variados, vão buscar, por exemplo, uma mudança, né? Nesse caso, a França tem 3 grupos políticos principais: os ultra-realistas, que apoiam sim a manutenção da monarquia absolutista; os constitucionalistas, né, que é um grupo que busca a manutenção da monarquia, mas, né, sob os moldes, né, sob os princípios desse parlamentarismo, né, como o próprio nome diz, constitucionalistas, Constituição, então um instrumento que limitaria o poder do rei. E o terceiro grupo, né, os independentes ou liberais, que atraíram, né, eles aglutinaram elementos bonapartistas e que defendiam também a questão da república. Os embates entre esses grupos, né, entre o rei de um lado, o rei e ultra-realistas de um lado, e constitucionalistas e liberais do outro, levou a uma situação de convulsão social dentro da França. Então essa convulsão social ela foi se transformando em revolta, né, e as pressões cada vez maiores culminariam em 1830 com a deposição, a abdicação de Carlos X e a ascensão ao trono de um outro rei, né, que aí nesse caso também se colocaria disposto a obedecer uma Constituição, que é o Luís Filipe. Né? Então, assim, a sequência na França ela vai ser muito interessante, porque você não vai ter nesse momento, diferentemente do que aconteceu nas 2 últimas décadas do século XVIII, você não vai ter nesse momento a proclamação da República, né? E o Luís Filipe ele vai governar de uma maneira bastante interessante. Como? Ele vai estabelecer um liberalismo econômico, tá? Então, quando a gente fala em liberalismo econômico, estamos falando de capitalismo, mas ao mesmo tempo ele mantém uma perspectiva conservadora, né? Uma política conservadora. O que significa isso? Impedir que grupos sociais mais pobres, né, e que acabariam abraçando uma radicalização mais no futuro, pudessem efetivamente participar das decisões, das questões políticas na França naquele momento. Então, assim, a figura de Luís Filipe, ela tenta transitar entre 2 mundos, né? Ou seja, a manutenção de alguns valores absolutistas, o que vai colocá-lo em rota de colisão com pensadores um pouco mais radicais, liberais mais radicais, mas ao mesmo tempo garantindo aquilo que era frequentemente ou constantemente desrespeitado num governo absolutista, que é o direito à propriedade. Ou seja, você tendo princípios econômicos liberais, né, você vai respeitar a propriedade privada e, consequentemente, vai permitir a consolidação do capitalismo. E essa decisão de Luís Filipe não é uma decisão, como é que eu diria, apenas porque ele comungava dessas ideias, mas é porque houve a percepção de que o respeito à propriedade privada, né, um incentivo ao crescimento econômico, permitiria que a França viesse a rivalizar efetivamente com a Inglaterra. Então, de um lado, né, Luís Filipe está atendendo aos interesses da burguesia, e do outro está alienando dessa participação política os setores populares. Ok? Então a gente encerra essa primeira parte e depois nós retomaremos justamente com a Revolução de 1848 na França, que inaugura a Segunda República, e a Primavera dos Povos. Tá bom?